Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Seja bem-vindo ao canal do pastor Rodinei Romano, defendendo o verdadeiro avivamento. Não esqueça de se inscrever, você que já se inscreveu, muito obrigado. Você que já se inscreveu também, não esqueça de deixar o seu like, acessar o sininho aí. Outro sim, nós estamos dando continuidade ao primeiro vídeo. Então você que perdeu o primeiro vídeo do testemunho, não fique de fora. Acesse o link e volte lá no primeiro vídeo para você entender todo o conjunto deste extraordinário testemunho do meu amigo Cleiton Pereira. Deus vos abençoe. Cleiton, aí o enfermeiro-chefe disse que quando a igreja ora... alguma coisa acontece. E aconteceu mesmo? Aconteceu. E aí? Que passaram-se alguns dias, né, daquele fato ao qual eles acharam que eu iria morrer naquela noite. Finalizou 23 dias de que eu estava em coma induzido. 23? 23 dias. Então eu acordei. Eles foram tirando o sedativo para que eu pudesse acordar. Então quando eu acordei, a junta médica já estava em volta de mim. Sim. Talvez eles estivessem com a expectativa de saber como que eu estava neurologicamente, né? Para saber se eu não ia ter mesmo necessidades especiais, como eles haviam dito. Né? Só de você ter acordado já era um milagre. Foi um milagre. Já foi um milagre. Agora a expectativa deles era para ver se você não ficou nenhuma sequela. Exatamente. E quando eu acordei e aquelas pessoas olhando para mim, eu quis me levantar e quis falar. Só que eu não pude me levantar porque eu estava amarrado e eu não pude falar porque eu estava com tráqueo. Haviam feito uma traqueostomia em mim e as cordas vocais não vibram. Então você não pode falar. Então eles fizeram um procedimento na tráqueo para que eu pudesse me comunicar com eles. Então quando eu comecei a conversar com eles sobre o acidente, o porquê de eu estar lá, eles entenderam que eu estava com as minhas faculdades mentais intactas. Que coisa. Eles entenderam que eu estava bem. Então, a minha esposa logo depois já entrou no quarto para me visitar e naquele dia eu ainda não tinha caído a minha ficha do quão grave tinha sido o acidente. Não tinha caído a ficha que eu estava há 23 dias desacordado. Eu achei que quando eu acordei eu já fosse embora no mais tardar no próximo dia, no outro dia. Mas entrava dia e saía dia e nada de alguém falar alguma coisa sobre alta. E a minha esposa vinha me visitar, meus familiares, pastores, amigos vinham me visitar. E eu já estava cansado daquilo, eu não sabia como eu estava fisicamente. Porque quando eu pensava na minha fisionomia, você sabe como você é, você se vê no espelho. Eu achava que eu estava aquele Cleiton antes do acidente ainda, né? E eu planejei até mesmo fugir do hospital, porque eu achava que eu estava bem, né? E a minha esposa chegou lá no hospital e eu falei pra ela, olha, hoje à noite você vem me visitar, você traz roupa pra mim, que hoje eu vou fugir. E ela começou a chorar e nessa conversa, uma enfermeira ouviu eu conversando com ela, né? Enfermeira não, uma fisioterapeuta. Ela ouviu conversando com a minha esposa e minha esposa chorando. Antes da minha esposa se despedir daquele quarto, aquela fisioterapeuta disse assim para minha esposa, fica tranquila, que ele ainda nem sabe, que ele não sabe andar. Então achei que eu estava forte o suficiente para poder sair andando com as minhas próprias pernas. Você ainda não tinha se visto no espelho? Não, ainda não tinha me visto no espelho. E você parecia que estava bem, estava tranquilo? Por mim eu estava tranquilo, eu estava normal. E quando a minha esposa saiu, quando ela foi embora, essa fisioterapeuta falou assim, Cleiton, vamos dar uma caminhada para você dar uma esticada um pouco nas suas pernas. Eu falei, tudo bem. Quando ela desce a cama, que eu coloco os dois pés no chão e eu fico em pé, eu não aguentei sustentar o meu corpo. As minhas pernas começaram a tremer. E eu comecei a falar, me coloca na cama de novo. E quando ela me pôs na cama, ela falou assim para mim, você só vai embora quando você estiver bem. Então eu comecei a entender que eu estava ruim mesmo, de fato. Porque eu era Rodinei, você me conhece. Sim. Eu era uma pessoa muito vaidosa. Eu era um rapaz muito vaidoso, me importava em extremo com a minha aparência.
Então eu investia muitas horas em academia, eu investia muitas horas em treinos, né? E eu não conseguia conciliar muitas das vezes a minha vida ministerial com a minha vida de academia. Porque para você ter um ministério bem sucedido, você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de leitura da palavra, devocional, você precisa jejuar, consagrar. Sim. Mas eu queria ficar forte, queria ser musculoso, então eu comia de 3 em 3 horas, suplementava, eu era líder de jovens. E uma responsabilidade, você cuidar de umas pessoas, e você tem que ter uma palavra de incentivo, você tem que ter uma palavra motivacional. Mas aquele ano eu estava decidido em abrir mão do meu ministério. Eu estava decidido em abrir mão daqueles jovens para me viver minha própria vida. Eu não estava legal, a minha vida espiritual não estava bem. Então eu já tinha gasto muito dinheiro com suplementos. Em cima do meu armário havia muitos suplementos. Neste domingo do acidente, você já tinha sentido de abandonar, entregar os jovens, deixar de ser líder? Eu já vinha trabalhando isso na minha mente. E viver uma vida só de musculação, ficar bombado, isso, como dizem o bombadão gospel, exatamente. Não é? Cabelinho na régua, fortão, cheio de suplementos lá. Exatamente. A vaidade estava já tomando uma outra proporção já estava tomando já o meu coração. Deus já não estava mais em primazia em minha vida. Uma certa feita é importante dizer que uma vez ouvi um certo pregador dizendo que se Deus não estiver em primeiro lugar no seu coração, Ele não está em lugar algum na sua vida. Então aquilo me confrontou e eu olhei para dentro de mim e eu percebi o quão afastado eu estava do real propósito de Deus para a minha vida. E eu me entristeci de uma certa forma, porque nós sabemos, reconhecemos o quão importante é o chamado de Deus para nós, né? Mas enfim, aquele dia que eu sofri o acidente, eu não esperava que fosse acontecer aquilo comigo. Quando eu acordei do coma, eu já olhei meus braços e vi o quão firme estavam meus braços. Eu estava com uma gaiola no meu braço, já havia feito uma cirurgia. Quando o médico ortopedista me visitou, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi se eu podia fazer academia ainda. Foi se eu podia fazer musculação, se eu podia puxar pesos ainda. E ele me garantiu que sim. E ao decorrer dos dias, Odinei, eu fui entendendo que Deus estava tratando com a minha vida. Deus estava tratando comigo. Eu não conseguia andar ainda. Eu ainda não tinha visto a minha fisionomia. Mas todos os dias elas caminhavam comigo, as enfermeiras caminhavam comigo para que eu viesse a adquirir resistência na musculatura mais uma vez. Quando eu olhei para os meus braços, antes do acidente, eu pesava quase uns 78 quilos aproximadamente. E quando eu acordei, eu estava com 60 quilos. Que coisa. Eu estava muito magro. Ou seja, todo aquele tempo investido, aquelas horas investidas em academia, dinheiro, em suplementos, foi tudo embora. De nada adiantou todo aquele investimento. Ou seja, a carne, que estava toda fortona, cheia de músculo, foi embora. O que ficou? Não ficou nada. Foi embora. Então, quando eu comecei a andar sozinho, houve um dia que eu precisei usar o banheiro. E eu falei, olha, eu quero usar o banheiro, mas eu quero andando. Porque quando você é um paciente acamado, as suas necessidades fisiológicas você faz deitado. Só que eu já achei que eu estava forte o suficiente para poder andar. Então a enfermeira disse, olha, vai andando, mas cuidado para você não cair. Aí tudo bem. E eu fui andando como uma criança quando está aprendendo. E as enfermeiras vinham do lado me amparando para que se eu viesse cair, elas me segurassem. Quando eu abri a porta do banheiro, eu estava em pé e me vi. Eu vi o meu reflexo no espelho. E aquela imagem que eu vi me abalou no meu interior. Nós temos fotos aí, ó. Nós temos fotos da imagem do Cleiton. Um outro Cleiton, né? Um outro Cleiton. Você viu um outro Cleiton. Exatamente. Já tinha feito cirurgia no braço. No braço. E agora você está indo para o banheiro. Eu estava indo para o banheiro para usar o banheiro. E quando eu abro a porta, eu olho aquela imagem, o meu rosto, daquele jeito, uma cor indefinida, meio roxo, meio cinza, bem escuro. Minha pele como se fosse de plástico, brilhando. Por que isso? Porque os remédios que eu tomava eram tão fortes, ao ponto de mudar a tonalidade da minha cor da pele. Coisa, e meus olhos bem abertos, minha barba um pouco grande, cabelo grande. Eu cortava o cabelo todas as sextas-feiras. Eu estava com o cabelo grande,
os ossos do rosto bem aparente de tão magro que eu estava. E o primeiro pensamento que veio na minha mente foi esse: quem é esse cara? Porque eu já não estava me reconhecendo mais. E quando a minha esposa veio me visitar, eu disse assim para ela: olhe bem para o meu rosto, olha para mim. Ela: estou olhando, hoje eu também me vi. Eu disse para ela: olha como eu estou diferente, olha como eu estou feio. E ela falou assim: não reclame, agradeça porque você está vivo. Então foi se passando alguns dias, até chegar o dia que eu viesse fazer a cirurgia da reconstituição facial. Né? Então me levaram para o centro cirúrgico e abriram o meu rosto, Rodinei. E no meu rosto agora eu tenho 4 placas de titânio, mais 32 pinos. Abriram o seu rosto? Abriram, mas foi uma cirurgia por dentro da boca. A princípio, eles queriam abrir o rosto mesmo pela parte de fora. Eles queriam abrir tudo aqui, ter acesso a toda a frente do rosto. É de arrepiar. Eles queriam ter acesso à frente do rosto e vir quebrando de novo o rosto para remontar. Porque já havia passado muito tempo do acidente. Então os ossos já estavam calcificados. Calcificaram os ossos estavam calcificados tudo torto. Nossa. Então eles queriam quebrar o rosto para vir remontando. Você sentia dor no rosto? Não, não sentia nenhuma. Porque tava... medicamento direto. Entendi. Aí a minha esposa falou: olha, meu marido, ele é uma pessoa muito vaidosa. E ele tem problema com queloide. Se vocês fizerem essa cirurgia desse modo como vocês estão dizendo, vai ficar uma cicatriz muito aparente no rosto dele, vai afetar ele psicologicamente. Então ela foi conversando com os médicos, até que os médicos acharam uma outra forma de fazer a cirurgia. Então eles abriram a minha boca por dentro e levantaram pela boca até onde deu, e da onde deu, da altura do nariz, entre os olhos para baixo, eles vieram reconstruir o meu rosto. Gente, então, olha isso. Então eles levantaram a minha boca, vieram reconstruir o meu rosto até onde deu. Com quantos anos você estava no acidente? Eu estava no acidente com 27 anos de idade, em janeiro. E quando eu fiz 28 anos de idade, eu fiz 28 anos de idade dentro do hospital São Bernardo, na UTI. Você vai comemorar o seu aniversário na UTI? Sim, comemorei na UTI. Antes ou depois da cirurgia? Da facial? Facial antes. Antes? Antes da cirurgia. Ou seja, você agora tem 2 datas, né? Sim. De nascimento. Nós já vamos falar sobre isso já. E aí você vai para a cirurgia. Aí eu vou para a cirurgia. Aí quando chega na cirurgia, eu respirava pela tráquea. Eu não respirava pelo nariz, respirava pela tráquea. E quando eu chego lá no centro cirúrgico, muitas pessoas estavam ali, alguns médicos, enfermeiros, anestesistas. E eu me lembro que um anestesista, ele mexeu na minha tráquea a ponto de que o ar não pudesse entrar mais. Então ele bloqueou a minha respiração. Meu Deus. E eu pensei, Rodinei, que ele sabia o que estava fazendo. Ele sabe o que está fazendo, ele é profissional. Ele bloqueou a minha respiração. E eu fiquei calmo, achando que ele fosse voltar de novo. Só que ele não voltou. E eu comecei a puxar, agarrando no jaleco dele, puxar ele para cima de mim. E ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele ficava falando: o quê? E ele não estava entendendo. Só que o médico viu e ele falou: dá licença aqui. E ele fez um procedimento até para que o ar pudesse voltar. Você estava perdendo o ar. Já estava quase morrendo. Eu já estava quase morrendo dentro. Eu até comentei com a minha esposa: se eu morro ali, talvez eles poderiam falar que foi por conta da cirurgia. Né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí nós saímos ali do centro cirúrgico, né? E passamos uma recuperação, alguns dias ainda na UTI, até receber a alta para o quarto, onde ficamos ali alguns dias ainda. Ô Cleiton, é importante você falar para o pessoal aí que está nos acompanhando. Repete aí para a gente, por favor, o que foi colocado no seu rosto? Foi colocado no meu rosto 4 placas e mais 32 pinos.